dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Maná Devocional, trazendo a porção diária direto do céu para a sua vida nesta manhã. Fique no vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. Olá, meus irmãos, lembrando que estamos na série Milagres de Jesus. E a palavra do dia é Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 2. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Glória a Deus, meus irmãos, por esta palavra. Nós podemos observar na Bíblia porque este milagre ele é tão maravilhoso, irmãos, porque vemos Jesus entrando na casa de pessoas, curando, imponhando a sua mão, e a febre saía, ressuscitando mortos, limpando os leprosos. Mas este milagre ele é tão diferente porque ele vai nos passar uma lição sobre fé e sobre uma confiança em Deus. Por quê? Certo centurião tinha um servo que estava doente. Nós podemos ver que ele envia pessoas para ir até Jesus. Ele tem um problema dentro de casa e ele envia pessoas. Por quê? Ele queria que este criado fosse curado e ele sabia que Jesus poderia fazer isso. E quando Jesus estava se aproximando da casa dele, nós podemos ver que ele manda outras pessoas para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Nós podemos ver, irmãos, que este homem, por mais que ele era muito respeitado, por mais que ele era um homem de autoridade, ele não se sentia digno que Jesus entrasse dentro da casa dele. E é aqui, irmãos, aleluia, que já se inicia um milagre. É quando reconhecemos que não somos nada. É quando reconhecemos que nós, por mais que temos uma posição, por mais que nós temos uma boa influência, mas não somos nada. E muitas das vezes, irmãos, nós sentimos assim. Não somos dignos que Jesus entre no nosso lar. Mas eu quero te dizer que este homem, ele vai falar para Jesus: diga, porém, somente uma palavra e o meu servo será curado. Olha que fé, olha que confiança que ele tem em Jesus, irmãos. Somente uma palavra. Ele está crendo que Jesus nem precisa entrar no lar dele. Ele está crendo que Jesus nem precisa colocar as mãos sobre o servo dele. Ele está crendo que Jesus, somente liberando uma palavra, aleluia, o servo dele seria curado. Isso é impressionante, irmãos, e esta é a fé que nós temos que ter, porque muitas vezes a gente precisa ver para crer. Muitas vezes a gente vai no culto esperando que as pessoas venham e colocam a mão sobre nós, dizendo que assim diz o Senhor, mas aqui nós temos que aprender com esse centurião, que ele só está crendo em uma palavra que o Senhor liberar. Muitas vezes, irmãos, tem milagres que não vieram sobre a nossa vida porque nós estamos esperando uma ação do homem, e nós não estamos muitas vezes esperando uma palavra de Deus. E aqui eu quero que você mude a sua linha de pensamento, para que você venha confiar no Senhor Jesus, como esse centurião ele confiava. Porque uma coisa muito mais interessante dessa palavra ele é um homem de autoridade, mas ele reconhece que Jesus tem mais autoridade do que ele. Ele vai dizer no versículo 8: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho um soldado sobre o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ele sabe que Jesus ele tem a autoridade sobre os demônios, ele sabe que Jesus tem a autoridade sobre as enfermidades, ele sabe que Jesus tem autoridade. Então, irmão, você quer ver milagre? Reconheça a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Porque há poder no nome do Senhor Jesus para curar, libertar, salvar, expulsar os demônios. Há poder no nome do Senhor Jesus. Basta somente eu e você crer. Basta somente eu e você, aleluia, crer no Senhor Jesus. Por mais que nós somos indignos,
Por mais que somos pecadores, falhos, mas isso não impede de Jesus, aleluia, operar o milagre sobre as nossas vidas. Basta a gente crer, porque uma coisa que Jesus ele vai se admirar é a fé daquele centurião. Porque muitas das vezes as pessoas iam até Jesus falando: vem comigo, entra na minha casa, coloca as suas mãos. Não, mas este centurião ele está dizendo: libera uma palavra, Senhor, porque eu confio na tua palavra. E será que estamos confiando na palavra do nosso Senhor? Ou será que precisamos ver algumas coisas para começar a crer? Será que precisamos sentir um toque? Precisamos ver um sinal? O que basta é a palavra, irmãos. É a palavra. Se nós não acreditarmos neste livro que ele está dizendo, não acreditamos mais em nada. Porque se você não crê que Jesus ele pode curar, libertar, trazer vida para o meio do teu cenário de morte, lendo esta palavra, irmãos, a sua fé está abalada. E você precisa ter uma fé inabalável em Jesus, do qual você apenas lendo, você pode crer e ver que Jesus ele pode fazer muito além daquilo que você espera ou planeja. E nós podemos ver que quando eles voltam para casa, quem está curado? Aleluia! O servo do centurião, glória a Deus, porque, irmãos, ele creu e a palavra que o Senhor liberou houve efeito e o milagre aconteceu. Então somente creia em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Compartilha este vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra e tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. E eu te espero amanhã para mais um Maná Devocional. Deus abençoe.